Bom, pessoal, é um prazer aqui estar fazendo um resgate histórico da SME através do nosso bate-papo aqui. E hoje estamos convidando para fazer esse resgate histórico o professor mestre Rogério Delagnese. Ele é conhecido também por Pulga. E é um prazer ter esse convidado aqui, que foi colega do IPA, de formação no IPA, na Faculdade de Educação Física. E agora convidamos ele para fazer uma conversa sobre o mini basquete, o basquete na secretaria, e também os Vivas, que é um projeto que depois ele explica melhor para vocês, que foi uma ideia na época da equipe de eventos, onde ele coordenou. E então a ideia é isso, é contar um pouquinho da história da SME, de tudo que a gente foi fazendo, né? Os vários projetos que já aconteceram na Secretaria Municipal de Esportes de Porto Alegre e que nesse ano está sendo resgatada por esse governo com o nome de Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Então, eu vou apresentar, ele é mestre em design estratégico e especializado em humanidades, administração e marketing. Ele é sócio, diretor da Pulga Promoções e Consultoria e vem de uma extensa carreira na qual foi executivo da ONG Parceiros Voluntários, diretor de marketing da Unicinos, diretor executivo de futebol do Esporte Clube Internacional, coordenador e professor da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer de Porto Alegre e gerente de esportes do Grêmio Náutico União. É isso então, né, Pulga? Mais ou Isso aí, menos Celso. um pouquinho da tua carreira, né? pouquinho. Um pouquinho, tá bom. Então, a ideia, né, Pulga, é a gente conversar um pouquinho sobre essa tua experiência que tu teve na secretaria. E eu me lembro muito bem, né, do projeto Mini Basquete, que foi um projeto muito interessante para a retomada do basquete em Porto Alegre. E tu vivenciou isso muito na Praça Florida, eu acho que foi o início, né, do teu trabalho, não sei se foi um dos trabalhos que tu fizesse, mas eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência e dessa coisa inovadora que foi tanto o mini basquete como os projetos Vivas, dentre outras coisas que a gente pode conversar também. Mas a ideia é fazer esse resgate histórico, tá bom? Ok, Muito obrigado. legal, Celso. É muito legal falar contigo e principalmente falar da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, e sei lá do jeito que chamam, né? Bom, eu acho que é importante a gente vir pelo resgate histórico para contextualizar as pessoas que vão nos ouvir, porque nesse entendimento contextual a gente começa a entender todo um processo de desenvolvimento do lazer na cidade de Porto Alegre. Em 1987, depois de trabalhar 11 anos no Grêmio Náutico União, eu saio do Grêmio Náutico União, onde eu era gerente de esportes, né? E técnico da equipe adulta e também técnico da seleção gaúcha de basquete adulta. Existe um determinado rompimento lá com o clube, né? Chegamos à conclusão que era legal que eu saísse. Eu saí do clube, montei uma empresa, essa empresa que eu tenho até hoje, de promoções e consultoria. E em 1986, eu acho que eu tinha acompanhado colegas em fazer o concurso para a prefeitura, né? E eu fui aprovado para o concurso, mas em função de eu trabalhar na União, eu nunca tinha entrado, né? Aí eu saí do Grêmio Náutico União, acho que no mês de maio ou junho, e aí em outubro eu recebi de novo uma ligação perguntando se eu não queria ingressar na prefeitura. Uhum. E essa ligação foi feita pelo o Edgar Meurer, que depois foi nosso colega e secretário, e junto com ele estava a Neuza Canabarro, que era secretária de Educação, né? E até hoje companheira do Alceu Colares, que era o prefeito. E ele passou o telefone para ela e disse: Pulga, tu é um cara ligado com basquete, seleção brasileira, tal, tu tem que vir trabalhar conosco. Aí eu disse: secretária, eu já estou montando a minha empresa, acho que dificilmente vai ser compatível. Não, vem aqui conversar. Bom, resumindo, né?
o meu contrato foi, e sempre, em todos os 11 anos na prefeitura, foi de 20 horas, né? E aí eu disse, bom, eu vou disponibilizar as 20 horas dentro da minha semana para atuar naquilo que for bom para mim e para a secretaria, né? E a primeira questão que se adequou, e era o final do governo Colares ali, né? Foi o desenvolvimento de um projeto de mini basquete. O Pulga, basquete, seleção brasileira, Tá, então, o que eu, na hora, eu comecei a gente começou a desenvolver? Bom, o mini basquete, ele se caracteriza por tu trabalhar a mesma dimensão da quadra, né? Com uma bola um pouco menor e com uma tabela que possibilite as crianças até 12 anos de idade, né? Jogarem, e principalmente em função da adequação de bola e tabela, conseguirem nos seus gestos motores, algo que eles só vão conseguir depois aos 17, 18 anos, quando tiver a sua maturidade toda desenvolvida, né? Ficar mais próximo, né, desse gesto do profissional, do adulto, então, do por esporte. exemplo, a gurizada que joga basquete gosta de cravar a bola. Com 12 anos, os meninos conseguem, e depois talvez conseguirão aos 18, né? Sim. Então, mas para isso precisava ter a tabela. Então, eu desenvolvi um projeto até com o pessoal lá da marcenaria, tabelas menores que pudessem ser colocadas nas praças públicas, ou seja... Tinham rodinhas, né, inclusive, né? Resistissem às intempéries, mas não podiam ser fixas, então tinham rodinhas fechadas com cadeado, e o projeto foi adiante, né? E a gente teve a preocupação de colocar esses pares de tabela em 6 locais em Porto Alegre, tentando pegar a Zona Sul, Zona Norte, um pouco do centro, e principalmente Praça Florida e Praça... São Geraldo também, né? São Geraldo, né? Porque a Praça Florida... a Praça Florida tinha uma grande tradição no basquete. A Praça Florida teve uma equipe de basquete campeã do estado. 1950, né, Pug? Isso aí? Acho que foi 50, eu nem me lembro a data. Né? Acho que foi 50 isso aí. Então, o projeto foi legal, ele pegou forma, né? E no tempo que eu estava no Grêmio Náutico União, nós fizemos, num determinado ano, projetos comunitários que levavam os professores do União de diversas modalidades às praças. E já existia um núcleo lá na Florida, que depois foi desativado com a minha saída. Então, a gente reuniu todas as coisas, né? Bom, então, com o projeto de mini basquete, o que acontecia? Bom, os professores que estavam já nas praças, né? De alguma forma, eles tinham um pouco de resistência. Basquete, aquela coisa lá em cima, né? Professora Solange, a nossa colega que nós conversamos a outra vez, que depois trabalhou conosco nos eventos. É a Adriana? Não, a Adriana não. A Adriana não trabalhou com basquete, não. Foi a... Quem mais? Mas o que acontecia assim? As pessoas... O Lorete, basquete é não. muito... O basquete é muito difícil jogar, né? Mas os professores, eles tinham que perder o medo. A Moema. A Moema. Claro, a Moema não que podia jogar a bola machucava. Então, nós, junto com a construção das tabelas, com o processo pedagógico, com a comunicação, fizemos o desenvolvimento desses professores. Né? E foi muito interessante que um dos professores, nossos colegas, era o Pinheirinho. E o Pinheirinho foi meu professor de basquete quando eu tinha 10 anos. Eu também, professor. Não, foi no IPA, mas ele foi no União quando eu tinha 10 anos. No União! Nossa, mãe! Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente precisava, e esse foi, eu acho que um papel que eu tive na secretaria, ultrapassar alguns paradigmas. Né? Então, vamos fazer mini basquete, Pinheirinho. Não, mas as professoras não sabem. Não, dá. E aí, acho que tu participaste, a gente fez curso, desenvolvimento, as pessoas brincavam, gostavam. Bom, saiu o mini basquete. O que aconteceu? Saiu o Colares, entrou o Olívio Dutra. E junto com o Olívio Dutra, entra uma nova equipe na secretaria. Né? E essa equipe, ainda é importante a gente lembrar que nós estávamos na supervisão de esportes, recreação e lazer, a SERP, junto à SMED, né?
dentro da Secretaria Municipal de Esportes. E isso foi muito importante, por quê? Ao entrar a nova administração, vieram conversar comigo e disseram assim, olha, eu gostaria que, ao invés desse projeto, já que tu tem uma empresa de consultoria e de promoções, a gente quer criar uma equipe de eventos, um setor de eventos. E aí me apresentaram a Adriana, né? A Adriana Duarte, e disseram, olha, vocês têm aí 15 dias para fazer um planejamento do setor de eventos, né? Para a gente apresentar para a Esther Grossi, secretária de Educação. Né? Ok, quais são os recursos que nós temos? Bom, os recursos que vocês têm são o seguinte, é tu e a Adriana, eu 20 horas, né? A Adriana 40 horas, né? E 2 estagiárias, a Bel e a Márcia, as 2 estagiárias com 30 horas. Ok, e tem algum recurso material ou financeiro? Olha, a gente vai ver lá no orçamento que ficou do ano passado, tem aí uma verba para levar o pessoal no Girbes, alguma compra de material que a gente gastava com medalha e um pouquinho aí de contratação de terceiros. Ok. Aí sentamos eu e a Adriana na sala da minha empresa, sede até hoje na Nova York, e dissemos o seguinte, bom, vamos partir do pressuposto que nós temos que atender a todas as áreas de Porto Alegre, ok? Área central, área norte, centro-oeste e tal. Ok, colocamos lá na tabela. Área 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 8. Que depois até coincidiu com as áreas do orçamento participativo. Ok. Temos que atender a todas as faixas etárias. Ok. E aí vamos ver o que a secretaria fazia de eventos. Tinha uma rústica, tinha um campeonato de várzea, um campeonato municipal de não sei o quê, e quando a gente viu aquele quadro, Celso, ele não ficou preenchido. E aí a gente olhou e disse, não, só um pouquinho. E o principal recurso dessa secretaria eram os seus professores, né? E os professores não se envolviam com os eventos, porque eles se envolviam apenas com as atividades sistemáticas nas suas unidades. Bom, nós temos esse grande potencial. E aí, graças também à competência da Adriana e ao conhecimento da Adriana, nós percebemos que aquela secretaria era uma secretaria apenas de jogos esportivos, e mais do que isso, de algumas modalidades esportivas, das mais tradicionais. E aí nós começamos a verificar da onde que vem a questão da modalidade esportiva. Bom, ela vem do jogo. De onde é que vem o jogo? O jogo vem do ato de brincar. E o ato de brincar é uma atividade física, e essa é apenas uma das vertentes do lazer. Quando eu e a Adriana nos demos conta disso, a gente começou a partir do lazer, das vertentes do lazer. Né? Escrito lá para o Dumazedier, traduzido pelo Nelson Marcelino. Então, lazer não é só atividade física, é atividade intelectual, é atividade artística, é turismo. E aí nós começamos a preencher esse quadro de contemplar faixas etárias e áreas de Porto Alegre com eventos que trouxessem todas essas vertentes, alguns mais, outros menos. E quando a gente viu, Celso, o quadro estava completo. Nós estávamos contemplando todas as áreas, todas as faixas etárias com determinados eventos. Por exemplo, vamos comemorar o Dia das Mães? Vamos. Vamos trazer o resgate de brincadeiras antigas? Olha, vertente intelectual, atividades manuais. Né? Bom, mas lá vamos fazer os desafios do basquete, do vôlei, do futebol. Não precisa ter habilidade. Mas vai ter o adulto e a criança. Bom, vamos adaptar. E começamos a fazer isso. E aí os eventos que eram puramente esportivos, né, passaram a ser, para ser pai tem que participar, para ser mãe tem que brincar, o Dia da Criança no Marinha do Brasil, e isso também descentralizado. Né? Só que para fazer esses eventos, nós precisávamos do quê? De recursos humanos. Mas onde é que estavam os recursos humanos? Os nossos professores. Só que os nossos professores, né, eles traziam alguns paradigmas ainda. Eu sou professor de educação física, eu sou professor de basquete, eu sou professor de vôlei, eu sou professor de atletismo,
né? Porque essa foi a formação que nós trazíamos. E aí nós tínhamos que, numa bela batalha, né? E trazendo os professores para esse novo formato. Olha, seu Pulga, tu não vai deixar de ser técnico da seleção de basquete se tu brincar lá de rolimã, se tu aprender, se tu brincar com sucata. E aí a gente conseguiu trazer esse grupo de professores porque os eventos começaram a fazer sucesso. Sim. Mas, ao mesmo tempo que eles fizeram sucesso, né? E a Esther Gross foi muito importante porque nós participávamos de grupo de estudo e ela nos dizia assim, a cada ação tem que ter uma reflexão. Qual é o conceito que está por trás disso? E quando a gente trouxe o conceito de lazer, né, como não algo que exclui o esporte, mas algo mais amplo que o esporte, as questões começaram a ficar muito mais claras para nós e automaticamente para todo o grupo. Claro. Né? Mais fácil de compreender, né? E de aceitar. Tu participou, né? Não foi um processo fácil. Eu estava me lembrando, depois da última nossa conversa, porque tu é o cara da psicomotricidade relacional, que nós fizemos uma oficina lá no Tesourinha, tu lembra? Lembro. E tu lembra o que aconteceu na prática dessa oficina? Bom, foram muitas coisas legais, né? Mas num determinado momento, houve um atrito, um confronto físico com a Adriana, com outro professor, né? Mas aquilo ali foi simbólico, né? Porque a Adriana representava de bola, isso. A Adriana representava o novo e esse professor naquela época representava aquele cara que não queria sair da competição tradicional de contrato arbitragem, da medalha, tem que alguém ganhar, né? Então eu me lembrei disso, que foi uma ultrapassar um paradigma muito importante. Bom, mas daí nós estávamos com esse sucesso dos eventos e nos perguntávamos, bom, e o campeonato de basquete, e o campeonato de vôlei, e o campeonato de handebol, como é que nós vamos fazer isso? Nós não temos verba para arbitragem. Somos 4 pessoas aqui no setor de eventos. Aí que surgiu, em função de uma ideia maior, de fazer com que as pessoas tenham prazer na prática da atividade física e que elas se divirtam e que elas incluam, surgiu a ideia do Vivo Basquete. O que é o Vivo Basquete? Né? O Vivo Basquete, bom, nós vamos fazer um torneio de basquete, né? Onde o principal objetivo é incluir pessoas a partir do basquete e fazer com que as pessoas tenham prazer. E se a partir desse pressuposto nós conseguirmos fazer com que as pessoas se desenvolvam, nossa, nós vamos estar completando. Então, esse era o nosso desafio. O que a gente tinha de recurso material? Nós tínhamos as praças, algumas com tabelas que a gente tinha que arrumar, né? E nós tínhamos, nós não tínhamos mais nada. Foi quando eu olhei para o orçamento e vi ali, olha, tem dinheiro aqui tem verba para levar representações de Porto Alegre para representar Porto Alegre nos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Hospedagem, alimentação, transporte. Eu disse, nós estamos falando de uma vertente do lazer que é o turismo. Então, olha só, a premiação do primeiro Vivo Basquete não vai ser medalha. Vai ser para o grupo que ganhar, ele vai ir para Pelotas com as suas despesas pagas. Imagina, tu reunir os teus amigos, ir para um motel em Pelotas, passar 7 dias jogando basquete com tudo pago. Então, essa foi a ideia do Viva. Bom, vamos ver o que o povo acha, né? E aí, abrimos as inscrições e, 3 meses antes de fazer isso, eu tinha feito pela minha empresa um campeonato de street basquetebol 3 contra 3 no estacionamento do shopping Iguatemi. Né? 2 tabelas, montamos 12 quadras de basquete. 3 contra 3 no estacionamento. Eu disse assim, bom, vão vir aí os meus amigos, né? Que jogavam basquete comigo, os meus atletas do União, Seleção Gaúcha. Celso, abrimos as inscrições, era na Paquetá. Sim. 248 trios. Meu Deus. Estamos falando de quase 900 pessoas. Sim. E eu comecei a olhar a lista e percebi
que das 800 pessoas, eu conhecia 150. De novo, né? A gente acha que esporte é só performance e quem está no União, na Sojipa e no Lindóia. E tinha muita gente jogando basquete. Para se divertir. Principalmente na periferia. E claro. de nível técnico muito legal, mas não tinham acesso aos clubes. Sim. E aí o Vivo Basquete trouxe essas pessoas. Permitiu isso, né? Uhum. Mas antes de começar os jogos, nós tínhamos que fazer o regulamento dessa história. Aí eu fui lá, né? Técnico da Seleção Gaúcha, gerente do União, me reuni com, na época deu 60 equipes, representantes da equipe. Olha, pessoal, está aqui o regulamento. Ok, podemos aprovar? Aí levantava o braço, professor Pulga, ok. Nós não temos camiseta, nós não temos dinheiro para camiseta. Sim. Aí eu disse assim, mas como é que nós vamos jogar? Ah, professor, lá a gente joga um time com camisa e outro sem. Eu disse, aprendi mais uma. Então tá, não precisa ter camiseta. Ok, mas como é que eu vou marcar na súmula o número do cara que fez a falta? Aí um levantou, professor, faz que nem no vôlei de duplas, coloca com pincel atômico o número. Aí o outro disse assim, não, eu tenho uma ideia. A gente não está fazendo isso para incluir, para se conhecer. Então, quando o jogador Celso lá fizer a falta ou a cesta, ele vai passar pela mesa e vai dizer, eu sou o Celso. E aí, a súmula não era a súmula tradicional do basquete, era uma súmula adaptada. E sendo adaptada, Celso, era mais fácil para qualquer professor ou para qualquer pessoa preencher. E olha que legal, assim, um conceito de responsabilidade de assumir ou o seu erro ou o seu acerto. Né? Ok. E aí nós fomos ultrapassando barreiras que eram barreiras nossas barreiras conceituais. Sim. Bom, daí tinha o seguinte aspecto, o basquete, regras difíceis, não tinha dinheiro para arbitragem. Como é que nós vamos fazer? Bom, daí nós fizemos o seguinte. Bom, em cada local, por turno, nós vamos ter 6 jogos. Para caber 6 jogos num turno, reduz o tempo. Okay? 3 jogos de uma chave, 3 jogos de uma chave, para ninguém se deslocar na cidade e jogar apenas um jogo. Bom, se eu tenho 2 chaves de 3, enquanto uma equipe está jogando, vai apitar o jogo dessas 2 equipes, as 2 equipes que jogarão depois. Muito bom, professor, mas nós não entendemos de regra. Bom, vamos fazer um curso de arbitragem para quem estiver interessado. Professor Pulga, tem uma pergunta. Para apitar o jogo, precisa ser jogador? Não. Ah, porque o meu pai gosta. Então, começaram a ter voluntários que iam para apitar, que iam para marcar. Então, se deu o Vivo Basquete. Uma grande festa, né? Uma grande festa, mas as coisas não eram fáceis. Né? Sim, claro. Porque vinham os jogadores tradicionais e diziam, como é que eu vou jogar? Como é que eu vou jogar com um cara sem camisa? E aí a gente tinha que, de alguma forma, ter em cada local de competição um coordenador professor da secretaria que conseguisse dialogar, conseguisse administrar conflitos e, principalmente, fosse humilde para dizer, eu não sei o que aconteceu, eu não vou apitar, vocês vão ter que resolver as questões. E assim se criou o Vivo Basquete, e aí o Vivo Vôlei, e aí o Vivo Handball. Que permanecem até hoje com um processo evolutivo de adaptação. Né? E é importante citar, dentro dos nossos colegas, né, entrou na secretaria a Léo, a Maria Leonor, que foi técnica e jogadora de basquete. A Léo achou tão legal esse processo, incorporou tanto esse processo, que desenvolveu a sua dissertação de mestrado em função disso na Universidade Federal de Minas Gerais e virou livro, A História dos Vivas e essa é a história da secretaria. Que bacana. Né? Mas com toda essa questão, nós tínhamos outro paradigma para resolver. O Partido dos Trabalhadores, que estava no poder ali, né? Como também tu conviveu com isso, era formado por vários grupos. Né? E o grupo da Esther Grossi era um grupo que disputava, né? Olívio Dutra com Tarso, né?
não sei o que lá, socialista, com DS, com não sei o que, né? E assumiu o Tarso Genro, mudou a secretária. Mudou a secretária, mudaram as pessoas que estavam no comando da secretaria. E essas pessoas, além de incorporar essa questão do lazer de uma forma mais ampla do que apenas uma secretaria de esportes ou de esportes tradicionais, trouxeram a ideia de emancipar, criar a Secretaria Municipal de Esportes, desvincular da Secretaria de Educação. E isso também foi algo de muita disputa política dentro da secretaria, mas isso trouxe discussões dialéticas que reforçaram conceitos, principalmente conceitos de lazer. Né? O que resultou disso? Resultou uma ampliação das pessoas na equipe de eventos. Outras competências chegaram para essa equipe, né? O Luiz Carlos Boller, que permanece até lá, Renita, que virou secretária de esportes do Estado, o Gilmar, acho que o Celso passou por lá, o próprio Edgar, Eneida. Então, poxa, Machado, se criou um grupo... Nelson Pérez? De competências complementares, variadas, mas unidas por esse conceito amplo de lazer. Sim. E aí os eventos foram se qualificando e a gente percebia assim, olha só, a gente tem Vivo Basquete, Vivo Vôlei, por que nós não temos Vivo Xadrez? E aí teve o xadrez e teve a dama, e nós estávamos contemplando as pessoas de atividade intelectual das habilidades manuais. E a coisa foi. E é importante perceber, nessa história dos Vivos, como a premiação do Viva era a representação de Porto Alegre no Girgues, né? Nos primeiros momentos, começaram aí esses grupos de amigos. Mas daí a gurizada do União, da Sojipa, do Lindóis, opa, só um pouquinho, eu vou lá jogar esse torneio aí, olha que coisa legal. Só que o que acontecia? Eles iam jogar e o técnico deles no clube dizia assim, não, tu vai jogar lá, nós não vamos jogar lá na praça, vamos jogar com os peladeiros, a gente pode se machucar. E aí o que acontecia? Ao invés deles representarem os clubes, eles se juntavam num grupo de amigos. E aí tinha no mesmo time, né? gente do União, do Lindói, às vezes até escondido dos sim, né? sim. E aí começaram a levar essa nova ideia para dentro dos clubes. Sim. Né? Que o esporte não é apenas algo que eu entre para ter o meu prazer, para ter o meu bem-estar. Eu tenho que pensar também que o meu bem-estar pode representar algo para o bem comum. Né? Bonita história, né, Pulga? Muito bonita história. É uma bonita história. E essa história, eu falo com entusiasmo, porque a cada dia ela trazia... não era eu que sabia. Quem sabia era o processo. Cada dia eu aprendia com o processo. Cada nova partida do Vivo Basquete eu aprendi alguma coisa. Teve um momento, Celso, numa semifinal, que tinha uma equipe, não sei se eu vou me lembrar o nome agora, mas essa equipe era uma equipe da periferia que representava uma gangue de Porto Alegre. E na semifinal, eles perderam o jogo. Se sentiram prejudicados pelas pessoas que estavam arbitrando. E como é que eles resolviam as questões na sua comunidade? Na opressão e na violência. Sim. E eles tentaram fazer isso e eu fiquei na frente deles. E me impus. Ele disse, professor, tudo bem, o senhor se prepara que a coisa vai acontecer com você agora. A gente sabe onde o senhor mora, a gente sabe o carro que o senhor tem. Bom, resumindo a história, eu saí da secretaria porque eu assumi o cargo de diretor executivo do Inter, do Esporte Clube Internacional. Isso foi, depois desse episódio, foi 2 anos. Não fizeram nada comigo. Quando eu saí da entrevista coletiva lá no Internacional e desci da minha sala para pegar meu carro, sabe quem estava lá? Representantes desse grupo para me cumprimentar, Celso. Tá de brincadeira, né? E são amigos meus até hoje, né? E sempre relembro daquela história dos aprendizados que aquele momento teve, da resolução de conflitos, não pela violência, pelo diálogo, pela argumentação.
pela consciência de que era um trabalho coletivo e era em prol da própria comunidade, né? E o benefício traz isso, né? Que legal. Que história bacana, Pulga. Eu sei que estamos já sobre a hora, né? Eu acho que podemos ir para um momento de finalização, mas já queria te agradecer muito assim, pela conversa que a gente teve aqui. Foi bem descontraída, bem naquele estilo que eu gostaria que fosse mesmo, né? Descontraída e contando um momento histórico importante para todos nós, né? Então, que legal que eu vejo os eventos ainda. É claro que eles se aperfeiçoam, eles modificam um pouco, mas eles não perdem a essência, né? E eu queria também finalizar essa história de aprendizado. Hoje, a minha atividade profissional, eu sou consultor de empresas, consultor de gestão, trabalho muito com metaplanejamento e planejamento, mas todos esses ensinamentos em relação à ressignificação de conceitos e essa questão muito forte do lazer, elas estão presentes e são argumentações de, normalmente, aceitação das minhas propostas dentro da empresa. Legal. Então, eu carrego essa questão muito forte no dia a dia, assim, né? Porque elas ficaram incorporadas. E teria milhões de outros exemplos de ações que estão acontecendo e se desenvolvendo que bebem dessa semente que se criou na antiga Supervisão de Esportes e Recreação, né? E se tornou a Secretaria Municipal de Esportes, Recreação, Lazer, não sei como é que queiram chamar. Sim, né? Que legal. Pulga, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo disponibilizado aqui para a gente. E foi uma história muito bacana, assim mesmo, da gente perceber a essência, né, que é a questão do lazer, de poder colocar a tua alma, o teu desejo, o teu prazer nas coisas que a gente faz, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente volta a conversar por aí, tá bom? Vamos lá. Grande abraço. Um beijo para todos.